E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre este filme, este filme que está passando ali no fundo, Superman do Henry Cavill, Homem de Aço de 2013, que teve aí uma recepção mista, bastante dividida, que conquistou aí uma legião de fãs, né, consolidando aí a fanbase do Zack Snyder, mas que também fizeram os fãs de Superman torcerem o nariz, se contorcerem. Um filme aí que gerou bastante discussão acerca aí da fanbase aí de Superman. E estamos aí nas vésperas de lançamento do novo filme de Superman, então eu achei interessante reassistir e contar também um pouco da minha experiência sobre esse filme pra gente trocar uma ideia aqui depois da vinhetinha. Antes de abrir aqui toda a minha opinião sobre esse filme e defender ele, porque é um filme que eu confesso que eu gosto bastante, acho bom a gente abrir uma janela aqui e trazer que a experiência de cada pessoa com um filme, né, com uma franquia, enfim, com filmes, vai muito de cada experiência, de experiências próprias, né? Eu, por exemplo, não era um fã de Superman, eu passava longe, assim, de tudo que trazia o rosto do personagem. Acho que o máximo que eu fui conhecer de Superman foi a animação da Liga da Justiça, ali quando eu era pequeno, mas ainda assim eu gostava da Liga e não exatamente do Superman. Não sei, eu era fã de Homem-Aranha, tinha aquela coisa dele ser muito forte, muito imbatível, e pra mim ver ele em situações de perigo sempre me pareceu um pouco forçado. Então é um personagem assim que eu não cresci consumindo conteúdo, não cresci com uma afinidade ao personagem. Logo, eu não era um fã de Superman, fã dos quadrinhos, conhecedor de cada história. Eu acho que ter esse viés também é um fator determinante para consumir um filme que desconstrói algumas coisas do personagem. É aquela história de, se você tá assistindo, por exemplo, Harry Potter, se você não consumiu os livros, para você aquele ali é o Harry Potter. Se você não virou fã do conteúdo base, do material base, para você aquilo ali é o material base, é o material que você teve contato. Então, né, por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter, eu gosto muito da franquia e para mim não tem nada assim que incomoda, faz falta, que deveria ser acrescentado, porque eu não tenho essa referência base, assim como o Superman. Então, por exemplo, essa questão de mudaram isso no personagem, o personagem ele é mais dramático, o personagem ele mata no final. Pra mim não foi um fator determinante pra fazer eu gostar mais ou menos do filme, porque eu não tinha essa base ali, entendeu? O que acontece, por exemplo, o contrário comigo com Homem-Aranha. Eu assisto, por exemplo, essa nova leva de filmes do Homem-Aranha, eu sei que muita coisa tá ali que o personagem que não é do personagem, que falta a essência do personagem. Mas ainda assim eu acabo entendendo e relevando que quando acontece reboot, quando reinicia uma franquia, quando acontece um remake de algum filme, enfim, essas coisas que vem acontecendo muito, né, principalmente nos dias de hoje, elas acabam tendo um propósito comercial, na maioria de suas vezes, né, monetizar novamente em cima de um produto que já é consolidado. É uma certeza dos estúdios que se investir naquele projeto vai trazer retorno, porque é um personagem já consolidado, um personagem grande. Também, assim, minimamente tendo uma visão artística, acaba sendo também para apresentar este personagem que foi visto por gerações anteriores para um novo público. Isso me faz aceitar um pouco melhor, por exemplo, as mudanças em Homem-Aranha. Eu quero fazer um vídeo mais pra frente só falando de Homem-Aranha. Eu tô só usando como exemplo aqui pra tentar defender um pouco dessa questão das mudanças em Superman. Então eu tô trazendo assim como base pra esse vídeo essa visão de que esse foi o meu primeiro contato com o personagem, sabe? E foi o primeiro filme, assim, foi o primeiro material que me fez olhar pro personagem e falar, tá, quero consumir, quero ver mais disso aí. Então eu quero falar um pouco sobre as qualidades desse filme, né? Vamos trazer um pouco de Em Defesa de. Como eu já disse aqui, não era um personagem que me atraía em assistir, consumir, mas a introdução desse filme, eu acho ela, assim, incrível, cara. Eu acho incrível. Eu acho ela muito fisgante, muito bem trabalhada ali, trazendo esse pano de fundo pro Superman, trazendo por quê, o que aconteceu com o planeta dele e como ele foi parar na Terra de uma maneira não tão sucinta, né? Eu acho bem desenvolvido ali esse começo. Temos ali o Russell Crowe, né, um personagem que tem muita presença de tela, né, ele domina ali esse início e não tem como você não se envolver ali na narrativa tendo ele como presença principal até acabar esse momento, nessa introdução. E eu diria que muito do porquê eu acabei indo pra frente com esse filme, né, não foi um filme que eu assisti no cinema, né, na época eu não me ligava tanto em super-heróis, muito de eu ter dado andamento a querer assistir esse filme foi por causa da introdução. E um outro ponto também que se expande não só da introdução, mas pra todo
todo o restante do filme é a fotografia. Cara, a gente pode falar que Zack Snyder se perdeu, né, no personagem, que os filmes dele que vieram após Liga da Justiça acho que não teve nenhum filme que presta, assim, vamos dizer. Fãs do Snyder não me crucifiquem. Mas tem uma coisa que é inegável que você vai ter em um filme do Zack Snyder, é uma experiência audiovisual rica. A fotografia dele é muito acurada, as cores, né, essa questão de ter um tom ali mais contrastado e ao mesmo tempo ele sabe muito bem usar as luzes, né, dos seus filmes, a iluminação é muito bem trabalhada. Eu acho que colabora muito pro CGI do filme ficar também no ponto. É outra qualidade que o filme tem. Não tem muitas cenas assim que te tira do filme, sabe? É tudo muito redondinho, tudo muito coisa. Eu acho que muito vem da fotografia do filme ser redondinho. A trilha sonora também é um ponto alto do filme, né? Uma trilha sempre contínua ali, um pouco mais puxada pro drama, né? Ela não é tão aventureira assim, não parece que você tá assistindo um filme galhofinha, né? Um filme bobinho ali. Ela realmente passa uma seriedade ali na contação de história. Ela agrega ali pro filme parecer um filme mais sério e mais denso. Um dos pontos altos nesse filme, juntando todas essas qualidades do filme, é a cena do voo do Superman. Até ver se eu acho ela aqui, pra deixar ela aqui rodando de fundo. Aí, tá rodando de fundo. Eu acho essa cena incrível, eu acho que ela passa a sensação certa em mostrar ali um Superman que está aprendendo a desenvolver os seus poderes, está desenvolvendo ali o seu voo de maneira gradativa. E por mais que tenha essa questão dos fãs não gostarem do tom desse filme, eu acho que ela passa muito essa vibe de aventura que seria, assim, um cara descobrir, né, os seus poderes e conseguir ver o que ele pode fazer, né, a expansão dos seus poderes, ver que ele consegue de fato voar, né, e essa cena assim é muito empolgante, a trilha sobe, ele sobe também, a cena é maravilhosa. Acho que outro ponto muito bom assim desse filme é a questão do roteiro não ser linear, né, ele não conta a história do começo pro final assim certinho, ele vai transitando entre passado e futuro, né, mostrando um Superman mais jovem, mostrando ele mais jovem ainda, mostrando a parte atual e mesclando entre essas três linhas temporais. Em 2013 já estava tendo ali uma super... Ainda não estava saturando, mas já estava tendo bastante filmes de heróis, né? Com o crescimento da Marvel. Então, eu acho que isso torna ele um filme um pouco mais autoral, torna ele um pouco mais filme e menos filme de herói, né? Ele não entra tanto naquele gênero Marvel. Eu acho que isso é até proposital, porque para DC conseguir se diferenciar da Marvel, né? E outra coisa que a gente também não pode negar que foi um ponto altíssimo do filme são as cenas de luta. É outra coisa que o Zack Snyder sabe fazer muito bem, é desenvolver boas cenas de luta, boa coreografia de luta, boa geografia em cenas de luta. Então as cenas de luta são muito empolgantes, traz muito aquela sensação de Dragon Ball, assim, faz jus a um personagem tão poderoso que é o Superman. E eu acho que coloca esse filme, assim, num ponto em que, em muitos aspectos, a gente não tinha visto um Superman daquela maneira. É claro que o filme não é só flores, é claro que o filme tem seus pontos ruins, claro que por mais que ele tenha acertos e tenha cenas memoráveis, tem algumas cenas que são duvidosas, o roteiro, né, ele não se sustenta tanto assim, principalmente ali na relação dele com o pai, né? Eu acho que eles quiseram forçar uma dramatização ali, uma morte, culpa do Superman ali, pra ele ter um peso a mais, né, dramático. Eu acho que nesse aspecto realmente não precisava e teria maneiras mais eficazes de construir o personagem. Mas é como eu disse pra vocês, como eu não tive contato com o Superman antes, e eu acho que como um primeiro filme ele se sustenta muito bem. Eu acho que assim como muitos fãs, eu gostaria de ter visto mais filmes do Superman, né? Filmes solos, não só a expansão do universo da DC. A gente sabe também que teve muito dessa questão de pressão pelo estúdio. Vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo, né? Mas eu sei que precisava ter um filme ali, contratualmente, precisava ter um filme de Superman. Então, muita coisa não pôde ser polida, porque não tinha muito tempo pra produzir o filme. A DC tava na gana de expandir logo esse universo pra poder concorrer com a Marvel. Em vez de trabalhar projetos solos e depois juntar todos os heróis, eles já lançaram ali um Batman vs Superman, juntando os super-heróis de uma maneira apressada, desnecessária. Então, se formos ver todas essas questões que afetaram o filme e afetaram, pode dizer que saiu uma boa limonada com os limões que foram dados aí aos envolvidos. Então, por mais que ele tenha ali seus deslizes, eu acho que foi um filme injustiçado e muitas vezes pelo próprio estúdio. Eu acho que o Superman do Henry Cavill, ou Henry Cavill em si, foi muito injustiçado com essa questão de se ele iria continuar no papel ou não. E aí, quando ele confirmou que ia continuar no papel, foi
resetado tudo. Muito se fala também sobre a atuação dele, mas eu não acho que seja um problema tão grande. Eu acho que o filme ele não demandou coisas que ele não poderia fazer. É limitado? É limitado, mas eu acho que pro tom do filme funciona. Pra esse filme em específico. A gente começa a sentir um pouco mais ali em Batman vs Superman, começa a sentir um pouco mais da atuação dele ali na Liga da Justiça, mas pra esse filme aqui eu acho que se encaixa muito bem e eu acho que ele mereceu ser o Superman por esse período, sabe? Eu acho que ele mereceu a gente ter essa visão dele, né? Olhar pra ele e saber que ele é o Superman. Não termos continuação desse filme e continuações da DC em si foi muito por culpa da própria DC, né? Vocês podem pesquisar aí no YouTube por que o universo da DC flopou, qual que eram os planos pra Liga da Justiça, enfim. Vocês vão ver que o próprio estúdio deu um tiro no próprio pé muitas vezes. E você? O que você acha do Superman do Henry Cavill? O que você acha do Homem de Aço? Deixa aqui nos comentários a sua experiência com esse filme. E me fala também se você tá empolgado com o novo Superman, o Superman do James Gunn, e com esse novo universo aí que está por vir.